Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, esse é a Devoradora de Livros e hoje a gente vai falar sobre o adulto. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o livro, o conto O Adulto, da Gillian Flynn. Antes de começar a falar deste livrinho aqui, que foi muito cômico na minha vida, a chegada dele. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, tá? Quero te convidar solenemente. Vem pra cá, vem. Inscreva-se, tá? Acione o sininho aí pra você ser notificado todas as vezes que eu aparecer por aqui, ok? Curte, deixa o seu like aí no vídeo que ajuda bastante a esta pessoa aqui. Se você não gostou, deixa o like assim por caridade, gente. A gente precisa fazer caridade na vida. O mundo precisa de caridade, entendeu? Não precisa comentar nada, nem ser ofensivo. Pode ir na paz de Deus, mas curte aí, não custa nada. Tá bom? Me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Scooby, pra gente falar sobre livros, sobre séries, sobre filmes, sobre o tempo, sobre a formiga que vai passando aqui, as muriçocas aqui de casa, tudo faz. Beleza? E se você for comprar este livrinho aqui ou qualquer outra coisa, não deixe de usar os meus links que estão aí, os links da Amazon, tá? Você não paga nada mais por isso e me ajuda bastante. Ok? Vamos lá. Eu vou tentar achar o vídeo de unboxing desse livro aqui, para vocês entenderem qual foi a minha frustração quando esse livro chegou. Mas tem uma coisa, um ditado que diz assim, tamanho não é documento, na verdade. E nesse sentido, não vamos pensar em tamanho, vamos pensar em tamanho, grossura, tá? Quantidade de páginas. Esse livro, ele tem apenas 64 páginas. São 64 páginas, minha gente. Quando eu peguei esse livro aqui, que eu abri, a minha decepção foi tamanha, mas... Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo que pela segunda vez eu tô vendo? Pera, meu coração não aguenta essas decepções não, gente. Pela fé de Cristo. Olha só, minha decepção atual, a decepção de hoje é O Adulto, da Gillian Flynn. Ele me surpreendeu. Primeiro eu gostaria de dizer a você que aqui nos agradecimentos tem a seguinte frase. Agradecimentos. Obrigada a George R. Martin, que me pediu para escrever um conto para ele. Então primeiro tenha isso em mente. Segunda coisa, o início desse livro, ao qual eu não posso ler, tá? A dedicatória tem aqui, ó, para David e Sean, seus doentes, tá bom? E o início que está aqui, eu não posso ler porque assim, não convém com um canal de família. Foi o início de livro mais diferente de toda a minha vida literária. E, apesar da minha filha estar aqui atrás, se acabando de rir e tirando a minha concentração, eu não posso ler esse início de livro para vocês porque tem conotações sexuais. E assim, foi a coisa mais estranha que eu já li na minha vida. A terceira coisa que eu tenho a dizer sobre este conto é o seguinte, a personagem principal não tem nome, gente. Não tem nome a personagem principal. Aqui tem dizendo, uma jovem ganha vida praticando pequenas fraudes. Seu principal talento é a capacidade de dizer às pessoas exatamente o que elas querem ouvir. Sem contar a capacidade dela daqui do início do livro, que a pessoa não pode falar, não é verdade? É verdade. E sua mais recente ocupação é se passar por vidente, oferecendo serviço de leitura de aura para donas de casa ricas e infelizes. Até que aparece uma mulher chamada Susan, o quê? Susan Burke, na vida dessa criatura que não tem nome, tá? Então assim, vamos lá. Essa pessoa que não tem nome... O livro conta a história dessa menina que não tem nome, tá? E ela foi criada pela mãe dela. E a mãe dela meio que ensinou ela a pedir esmolas na rua. Então, desde muito pequena, ela ia para as ruas para pedir esmola com a mãe dela. Só que a mãe dela era um ser, segundo ela, bem preguiçoso, tá? Então, ela meio que ficou especializada a pedir na rua. Ela sabia em quem chegar perto,
como pedir, pela cara da pessoa ela sabia quem estava propícia a dar dinheiro, a quem não estava propícia a dar dinheiro. Ela sabia, por exemplo, que não podia pedir perto da igreja a pessoas que faziam parte da igreja, da paróquia, porque aí as pessoas iam dizer assim, ah, vá para a igreja, vá lá na igreja, pedir na igreja, entendeu? Então ela pedia a pessoas que vinham de fora para o culto dessa igreja, porque ela sabia que essas pessoas que vêm de fora ajudariam sem mandar ela ir para a igreja. Deu para entender? Então ela ficou meio que especializada, né, em pedir. E aí depois de um tempo ela vai embora, né? Ela vê que consegue se virar só, ela vê que ela consegue ganhar muito mais dinheiro do que a mãe dela, mesmo só pedindo, tá? E aí ela vai embora pra morar só, pra se virar, pra viver sozinha, tá? E nesse meio tempo aí ela começa a trabalhar num local que tem serviços de cartomante, tá? E nos fundos desse local tem outros serviços, sabe? Outros serviços peculiares lá nos fundos. Então ela vai para esse local para fazer esses outros serviços peculiares. Tipo aquelas casas famosas de massagem, gente, sabe? É bem isso aí. É bem isso aí. Então ela começa, né? E ela é muito boa naquilo que ela faz. Ela é destaque. Até que a dona do estabelecimento diz assim a ela, ah, você agora vai lá pra parte da frente. Você vai ser vidente, você vai enganar o povo dessa forma. E aí ela vai pra lá. Até que aparece a Susan Burke na vida dela, tá? Dizendo que a casa dela tá mal assombrada, que ela tem um enteado que é complicado, que tem coisas ali acontecendo e que quer que ela vá pra casa dela pra fazer um trabalho de limpeza, tá? Limpeza lá do ambiente. E ela vai-se embora. Só, minha gente, que quando chega lá, essa história se desenrola de uma forma assim, sabe? Que pra quem leu Verity, é bem parecido, só que aqui é muito mais tchan tchan tchan, porque aqui a gente tem de fato um final, não foi um final que ficou meio um final sem final, porque eu ainda não tenho palavras para descrever o que foi que eu achei do final de Verity, mas não é de Verity que a gente tá falando, a gente tá falando de O Adulto, tá? O final disso aqui tem um plot twist que você fica assim, poxa vida, meu irmão, como é que em 50, de história mesmo tem, sabe quantas páginas? 59 páginas. De história tem 59 páginas. Você fica parado pensando assim, como é que em 59 páginas uma pessoa conseguiu fazer uma história tão... Porque é uma baita de uma história. E aí, nesse plot twist que acontece, a gente tem duas versões de história. Então a gente tem duas possibilidades, mas duas possibilidades completas de final de história. Sugeridas por um único personagem, tá? O personagem chega e conta, ó, o que aconteceu foi isso, ponto. Mas pode ser que eu esteja mentindo, que o que aconteceu foi isso, ponto. E você não vai saber. Entendeu? Foi um negócio bem assim. E tipo, foi um negócio muito legal. Leiam, ok? Defeito disso aqui, não ter pelo menos 350 páginas. Foi o defeito. Mas eu vou dizer uma coisa a você, viu? Pra quem viu a minha cara, eu vou tentar achar e deixar nos cards. Pra quem viu a minha cara quando esse livro chegou aqui, e a sensação que eu tive depois de ler, de ver a história, minha gente, pense num conto bem construído. Apesar do início ser bem peculiar, sabe? Apesar da história, assim, ser bem peculiar e tal, mas é muito interessante mesmo. Eu super indico a leitura de O Adulto. É muito bom mesmo, tá? Eu dei 4 estrelas. Será que foi 4 estrelas? Deixa eu ver aqui. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, tá? E pra mim o defeito dele é justamente esse, não ser um livro maior, não ter toda o desenvolver e tudo mais, ser apenas um conto. Eu acho que o tema central da história tinha competência pra ter mais páginas, pra ser um livro maior, entendeu? Mas eu estou agradecida ao Martin por ter pedido um conto. Mas o início, minha gente, vão lá ver, vão ler pra vocês saberem do que eu tô falando, tá bom? Então é isso, gente. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Leiam O Adulto, mas só se você for maior de idade, tá bom? Porque tem linguajar inadequado para menores de idade, ok? Então, leiam e eu super indico, ok? É tanto ok, né?
Tá bom, gente? Comenta aí se você já leu, se você não leu, se você gostou, se você não gostou, se ficou curioso, tá? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!